Voltamos com mais Tempo Gospel, com o quadro Meu Chamado. É um quadro que nos fala a respeito daqueles que são chamados por Deus para uma grande obra, para a salvação de muitos. São pastores, obreiros levantados pelo Senhor Jesus para fazer a vontade do Pai, levar a eles a cura, a salvação, o perdão de Deus, a edificação, a palavra do Senhor que alimenta. E no quadro Meu Chamado, nós temos ali as revelações de Deus para essas pessoas que são especificamente chamadas por Deus para cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Alguns como levitas, alguns como pastores, outros como intercessores. Existe um chamado de Deus para cada um de nós. Alguns para servir o próximo, alguns para doar generosamente, né? Tudo isso nós vamos acompanhar dentro do quadro Meu Chamado. E o quadro Meu Chamado de hoje traz a história do pastor Fabiano Maia. Eu estive na congregação Madureira, nas Malvinas e Assembleia de Deus Madureira. Quero mandar um abraço muito carinhoso para todos que fazem ali nas Malvinas a Assembleia de Deus Madureira. Para a irmã Laila, que esteve lá. Muitos que disseram que acompanham o programa Tempo Gospel. Um abraço para vocês, Deus abençoe, continue firmes no Senhor Jesus. Nós vamos acompanhar agora o quadro Meu Chamado de hoje. Jamais vou me calar, eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Vai continuar, é glória, sempre no meio dos crentes, a gente sente Jesus operar. Muito bem, meu nome é pastor Fabiano Maia, eu nasci na cidade de Iracema, estado do Ceará, e nessa época eu não tinha tido um encontro com Cristo, mas já ouvia a palavra do Senhor. Que nós temos até o entendimento da palavra, que o crer vem por ouvir a palavra. E em 1986, a única maneira de eu ouvir a palavra era através do rádio de pilha. E isso, eu morando numa propriedade, né, no sertão do Ceará. Quando eu ouvi a voz de uma igreja evangélica através das ondas sonoras de um rádio, e ali eu ouvi a palavra do Senhor. E aquela chama foi crescendo dentro do meu coração. E cheguei nessa cidade em 1990. Vim como estudante para estudar aqui nessa cidade, também trabalhar. Quando eu chego na cidade de Mossoró, você chega com projetos, e um dos projetos era minha formação, procurar buscar, indo trabalhar. Eu trabalhei como representante um bom tempo, fui representante, trabalhei como balconista, trabalhei também diretamente com venda de planos de saúde, e nesse tempo eu ainda não tinha um encontro verdadeiro com Cristo. Eu ouvia ainda a palavra do Senhor, como o profeta Abacuque mesmo fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Eu temia, porém necessitava eu ter um encontro com Cristo. Foi quando em 1996 esse encontro foi inevitável, porque o projeto de Deus era bem superior na minha vida. E eu saindo eu era um jovem, gostava de sair para as festas, né? Como os jovens chamam hoje de balada, né? E saindo, numa noite eu parei no culto, eu estava tendo uma grande concentração, e ali naquele dia Deus falou profundamente ao meu coração. E depois de 3 dias eu nasci, aceitei Jesus Cristo numa igreja evangélica. Meu primeiro pastor, nasci na igreja evangélica cristã de Mossoró, e ali passei um tempo da minha vida. Porém, a chamada de Deus
era bem superior sempre na minha vida. Trabalhei como presidente de mocidade e Deus já mostrava que era na minha vida. Deus já confirmava o projeto da minha vida. Depois eu passei a frequentar uma igreja com o nome de Batista Renovada, onde viajei a viagem missionária, mas o pastor. E num determinado tempo, chegou o tempo de eu casar. E nesse tempo Deus me levou para a cidade de Consuelo. Nessa época eu trabalhava como representante comercial. Foi quando eu conheci minha esposa e ali passei a me congregar na Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Um ministério que até hoje estou na condição de pastor. Ali Deus já mostrava o projeto na minha vida, porém eu não entendia. E Deus falava diretamente que ia colocar vidas para eu cuidar. Até um determinado dia eu tive um sonho, que esse sonho foi uma revelação da minha chamada ministerial. E nesse sonho eu estava numa cidade e entrava num grande hospital. E ali tinha muitas vidas que estavam enfermas. E eu tinha que andar por aqueles corredores procurando cuidar de uma e de outra, orando por uma, orando por outra. Vai chover, Senhor Jesus, dá mais chuva neste lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Eu me lembro que quando eu acordei desse sonho, que para mim foi uma grande revelação, eu não entendia. Senhor, por que isto? Depois eu vinha entender que era Deus mostrando claramente que tinha um projeto na minha vida superior ao projeto que eu cheguei nessa cidade. Foi quando eu retornei para a cidade de Mossoró. E aqui na cidade de Mossoró, trabalhei na Madureira como compastor, ali na Avenida Diocesana, dirigi diversas congregações nessa cidade e sempre Deus cumprindo o projeto dele na minha vida. Só que chegou um determinado tempo que Deus pediu para mim tomar uma decisão. Deus falou ao meu coração para uma decisão, porque chega um momento de Deus falar diretamente. É uma decisão de vida. E naquele momento eu entendi. Foi quando eu renunciei meu emprego como representante comercial, que eu ganhava muito bem. Renunciei tudo para trabalhar na obra do Senhor. Diretamente dirigi uma congregação maior, já uma regional. Foi quando eu fui empossado como pastor, hoje da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, aqui no Alto São Manuel, na nossa sede regional. Na época, eu recebi esse trabalho e tinha apenas 7 irmãos. Olha o tamanho da responsabilidade. Mas o mesmo Deus que coloca essa responsabilidade na nossa vida é o mesmo Deus que dá condição para que a gente também venha cumprir essa responsabilidade. E nessa época foi uma situação muito difícil, pois eu tive que me adaptar à vida de um pastor, a depender do meu trabalho, pequeno trabalho, porque eu era representante, viajava sempre. Passei uma pequena farmácia, pequeno comércio e também cuidar da obra do Senhor. Mas porém Deus nunca me desamparou. Deus foi abrindo portas e a partir de então o trabalho, a gente assumiu esse trabalho aqui no Alto São Manuel, na Avenida Antônio Bento, número 818, aqui no Nova Vida. E a partir desse trabalho, Deus abriu muitas portas. Hoje nós temos 9 congregações. Então isso foram grandes conquistas que o Senhor vem trabalhando na minha vida. Pois desde quando eu aceitei Jesus e comecei como presidente de mocidade,
Deus me levou ao diaconato, depois ao presbitério, depois a evangelista e depois ao pastorado. Então veio se cumprir o sonho da revelação da chamada ministerial. Hoje estou como pastor cuidando de muitas vidas. Tem momento que eu pergunto, Senhor, que correria, mas já louvando o nome do Senhor Jesus, porque estou fazendo aquilo que o Senhor colocou na minha vida e me chamou para isto. Para você que tem um chamado da parte do Senhor, nós vivemos nos dias muito difíceis e muitas vezes pensa até em voltar para trás, ou se pergunta de Senhor, é isto mesmo que o Senhor quer na minha vida? Aqui eu vou dar um conselho que Deus falou ao profeta Jeremias: cinge os vossos lombos, levanta-te, porque o Senhor é quem te envia, Ele é quem vai diante de ti. Então Deus falou para Jeremias, quando Jeremias disse: Senhor, não passo de uma criança. Deus verdadeiramente repreendeu Jeremias, dizendo que aonde o Senhor enviar, Ele iria, e o que o Senhor mandar falar, Ele falaria, porque Deus é o mesmo que chama, é o mesmo que dá condição diante de uns dias tão difíceis. Deus fala para Jeremias que daria pastores para a tua igreja, com ciência e com inteligência. Por quê? Porque hoje requer, os dias hoje requer, diante de pessoas com tanto tipo de pensamentos, situações tão complexas. Porém, Deus é o Deus que me entende todas aquelas vidas que necessita. E tem preparado, levantado homens de Deus, verdadeiros atalaias, com o propósito de resgatar vidas e ainda buscar até hoje a ovelha perdida. Chore os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em si, dai voz de Jesus e de orações. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Isso mesmo, querido. Se você tem um chamado, prossiga, olhando somente para Ele, aquele que te chamou. Deus está contigo, Deus vai te capacitar e vai te levar, vai pegar pela tua mão e te levar, te conduzir à posição que Ele te prometeu. Grandemente, grande é o projeto de Deus na sua vida. Receba essa promessa aí onde você está. Deus está falando com alguém nessa hora. Receba essa promessa do Senhor com muito amor. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já.